Mário Coelho Bessa, advogado, e estamos dando seguimento aqui aos nossos vídeos instrutivos do que acontece no dia a dia empresarial e apresentando algumas dúvidas, algumas soluções que nós temos para algumas questões que afetam o dia a dia de empresas. Hoje nós vamos tratar especialmente da questão da dupla visitação às empresas de pequeno porte, às microempresas e empresas de pequeno porte, por conta da determinação constante no artigo 55 da Lei Complementar 123, que é a Lei do Simples Nacional. Por essa lei, é obrigatório que fiscalizações que digam respeito a questões trabalhistas, metrológicas, sanitárias, ambientais, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação do solo devam ocorrer em duas etapas. A micro e pequena empresa não pode ser autuada, multada, já em uma primeira fiscalização, em uma primeira verificação de uma eventual infração. A autoridade que fiscalize nessas áreas que nós acabamos de mencionar, obrigatoriamente tem que comparecer a essas pequenas e microempresas e oportunizar a elas a possibilidade de correção da eventual irregularidade constatada. Se estabelece então um prazo para que seja feita essa correção e após esse prazo a fiscalização retorna ao estabelecimento e verificando que está corrigida a infração originalmente identificada, a empresa está isenta de qualquer espécie de multa. Ao contrário, caso a empresa não corrija o que se foi determinado pela autoridade, ela estará passível da aplicação de multa e eventuais outras penalidades, inclusive até de lacramento, fechamento do estabelecimento. A questão da aplicação da penalidade obrigatoriamente deve obedecer à dupla visita, exceto em possibilidades que impliquem em risco à segurança do cliente ou dos funcionários daquele estabelecimento. Por exemplo, quando a lei trata da fiscalização no aspecto trabalhista, ter que obedecer o critério da dupla visita, esse critério, essa dupla visita pode ser dispensada, como, por exemplo, se verifica que um funcionário que está trabalhando numa condição de risco não possui os equipamentos de segurança necessários. Então, a visita, nesse caso, ela pode implicar na imediata aplicação da penalidade. Vou usar um exemplo aqui um pouco mais exagerado, mas para ilustrar melhor o que a gente está falando. Por exemplo, alguém tem um funcionário se utilizando de andaimes em altura elevada, que está sem corda de segurança, sem capacete, sem os equipamentos de proteção adequados. Nesse caso, essa obra que está sendo realizada, uma manutenção, uma construção, enfim, pode ser, no caso, suspensa essa obra e aplicada a multa de imediato, tendo em vista que não se tem condições de estabelecer um prazo para a correção da irregularidade sem que haja prejuízo à integridade física de uma determinada pessoa, no caso, o funcionário. Questões ambientais, por exemplo, também devem ser objeto de dupla visita, mas há uma certa relativização desse aspecto, como, por exemplo, quando se verifica que uma empresa está jogando resíduo, o esgoto de imediato na rua, né? Então, nessa hipótese, pode haver a intervenção do poder público e multar e lacrar aquele estabelecimento que descumpra normas que tragam uma insegurança muito grande à coletividade ou ao público interno daquele estabelecimento, inclusive aos seus funcionários. Esses aspectos implicam na necessidade de observância dessas regras pelo poder público. E caso não ocorram esses procedimentos, o auto de infração deve ser declarado nulo. Assim prevê o próprio artigo 55 em seus parágrafos e abre espaço para questionamentos no âmbito do Poder Judiciário. Caso o auto seja confirmado como válido, como a infração pertinente, sem obediência ao critério da dupla visita, se poderá questionar no Poder Judiciário essas eventuais infrações praticadas, no caso, pela administração pública e se anular esse auto de infração no âmbito do Poder Judiciário. Então, caso haja o descumprimento das normas no âmbito ainda do próprio órgão que autuou, quando for analisar a defesa e não se considerar esse critério da dupla visita e confirmar o auto de infração, as empresas podem efetivamente se utilizar do Poder Judiciário para anular
na via judicial, o que a própria administração não reconheceu. Faço a advertência de que não é incomum a administração não reconhecer os seus atos ilegais, né? Já verificamos em diversas oportunidades infrações, no caso, metrológicas, trabalhistas, de relação de consumo, que seriam plenamente possíveis de ser corrigidas por micro e pequenas empresas, nesse caso de obediência ao critério da dupla visita, e a administração pública simplesmente ignorar esse fato, considerar adequada a penalidade que seria aplicada, no caso, uma multa ou um lacramento do estabelecimento. Bem, nosso canal fica aberto para esclarecimento de dúvidas, para vocês seguirem com as nossas aulas, com as nossas instruções para o dia a dia das empresas. E em breve nós apresentaremos um novo vídeo tratando de um aspecto bem específico, que é a atuação do Inmetro em estabelecimentos de bares e restaurantes, que a gente está vendo muitos casos de autuações sem a obediência desses critérios da dupla visita que a gente tratou hoje. Obrigado, até uma próxima.